E aí, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Meu nome é Thales, estou aqui com os meus amigos Pedro e Luiz. Tudo bem, amigos? Tudo. Beleza. Eu já vou deixar aqui já no início do episódio que se você gosta do nosso podcast, faça uma avaliação no Spotify. Ajuda muito a fazer chegar em outras pessoas. As avaliações estão muito boas por enquanto. E O único caso nota você... 1 ali foi eu. Foi você? Você É. tirou o nosso 5 ali? Era 5 Só pra estrelas. dizer que, assim, todo podcast de sucesso tem um hater. Falei, eu vou ser logo o hater, que aí ninguém pode tomar essa posição, né? Apesar de que a gente já teve antes, né? É verdade. É. Mas eu acho que a pessoa não deu nota, né? É porque eu acho que era pelo YouTube, mas já teve antes, então Entendi. você não é o único. Mas mostra, né, o podcast para seus amigos, caso você queira nos enviar a sua carta, né, pode enviar pelo nãoconcordopodcast@gmail.com. Você pode fazer como alguns dos nossos queridos ouvintes fizeram aqui, comentando, né, seja no Spotify, seja nos mandando uma mensagem nas nossas redes sociais, ou seja, comentando em qualquer plataforma que a gente está. Hoje, inclusive, nós estamos no Spotify e no YouTube, né? Temos todos os episódios nessas duas plataformas. E um agradecimento também a todo mundo que tem escutado a gente, né? Tem gente até fazendo maratona aí de episódios. Sendo muito sincero, eu nunca pensei que ia acontecer isso em algum momento, mas eu acho muito legal. Então, é isso. Hoje a gente vai falar sobre as cartas dos nossos ouvintes aqui. Nós tivemos algumas recepções bem calorosas aqui de cartas e comentários. Como que vocês acham mais tranquilo fazer? A gente vai passando uma por uma e comenta? Ou vocês querem passar todas e a gente fala de todas? Uma por uma, né? Melhor. Uma por uma. Com certeza. Nossa memória não permite que seja todas e depois comenta. É verdade, é justo. Então, para começar, né, eu já queria trazer aqui a primeira carta, que ela é do Luiz Piraquara, já é de casa, tá sempre participando e comentando aqui com a gente. Abre aspas pro Luiz Piraquara. Boa tarde, amigos. Mais um ótimo episódio. Eu realmente não esperava esse tema, mas adorei. Espero que tragam mais vezes quadros assim. Um filme que eu amo muito desde que eu era criança é O Exterminador do Futuro. Gosto demais desse filme. Eu também gosto do Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, mas não tanto quanto a maioria das pessoas gosta. Fecha aspas pro Luiz Piraquara. Vocês assistiram o Exterminador do Futuro 1 ou 2? Acho que todo mundo já viu, né? Eu Tem gosto muito tempo pra bastante. assistir. Eu gosto bastante dos dois, inclusive. É engraçado, eu comparo de certa forma com o Alien, né? Porque o Alien também tem o Alien e tem o Aliens, né? Que é o segundo filme, que pra mim são os dois excelentes filmes das duas franquias, né? O resto, assim, qualidade duvidosa, né? Vai caindo, mas... E aí e eu vejo isso muito com os fãs, né? Que tem gente que gosta de um, gente que gosta dos dois, e isso vale pras duas franquias. Mas assim, eu gosto bastante do Exterminador do Futuro. Eu acho que é um filme muito interessante. Eu acho que assim, eles exageraram depois nas outras sequências, né, no que eles iam fazer com a questão do viagem no tempo, mas os dois primeiros, assim, é muito bacana o que eles conseguem criar ali nesse universo. Tem uma construção de mundo muito clara ali, né? De como funciona, de quais são as regras daquele mundo. Eu acho isso um ponto bem interessante, assim, porque normalmente todo filme consegue fazer isso e respeitar isso, pelo menos dentro daquele enquadramento ali, se dá bem, né? É um ponto Isso. positivo. É isso, eu acho que os outros vão ficando meio, né? Vai ficando meio Para de esquisito. respeitar as primeiras regras. Vai ficando meio esquisito. E aquela coisa também, né? Não tem muito mais. Acho que depois do 2, do Exterminador do Futuro 2, não tem muito mais o que você dizer, né? Sobre o negócio, a não ser você ficar criando um loop infinito de viagem no tempo. E aí é isso, nunca vai acabar, né? Sim. Então, pra mim é uma A viagem... boa Desculpa, conclusão. deixa eu interromper. Não, pode A falar. viagem no tempo, ela é um dos elementos mais complexos de colocar em algum
em algum filme ou série, esse tipo de coisa. Eu lembro, assim, é, eu sou muito fã de Harry Potter, né? E um dos grandes problemas que a gente pode considerar com Harry Potter é quando eles criaram a viagem no tempo, né? No 3, né? No Prisioneiro de Azkaban, né? É, por quê? Fez o Prisioneiro de Azkaban especificamente ficar incrível, né? O negócio é o seguinte, você voltou para salvar alguém uma vez, por que você não volta todas as outras? Né? Então, chega no filme 4, morre um. Ué, por que não volta no tempo? Né? No livro, no 5, ela arrumou uma ideia de, tipo assim, destruir todos os Time Turners que tinha no Ministério da Magia, porque provavelmente, assim, um livro depois ela percebeu o problema que ela havia criado. É. Né? Da ideia de, tipo, tá, um dispositivo, tem vários, foram feitos no Ministério da Magia para quem precisasse, né? Eles usaram isso para Hermione ver aula, sabe? Não vai usar para coisa mais importante, entende? É tipo assim, você cria um problema muito grande quando você faz isso. Eu só quis usar um exemplo, né, de tipo assim, do Harry Potter, porque geralmente, né, as séries e filmes que usam isso, a pessoa tem que planejar muito bem, do início ao fim, pra fazer um negócio que seja coerente, né? O que eu acho interessante no do Harry Potter é que ele é meio que assim determinístico, né? Então, basicamente você não muda o que aconteceu. Você já fez aquilo, né? Você só não sabe que você fez, né? Porque é isso. Não é, por exemplo, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro tem essa questão de mudar o futuro mesmo, né? Mas no Harry Potter não. O que eles fazem lá, né? Eles voltam no tempo e fazem, já tinha sido feito, né? Já tinha acontecido. Então esse loop infinito, ele não tem realmente assim como você, entre aspas, alterar o futuro. Então você não pode voltar no tempo e matar alguém porque você não voltou no tempo e matou alguém. Então não aconteceu, entendeu? Mas é Evita a o ideia que de você falou mesmo, é um paradoxo problema, temporal, né? né? É muito assim, Mas tem você que pode dizer que a largar. pessoa voltou e não mudou? Beleza que ela cria um laço ali que não cria paralelos universos, né? Mas, tipo assim, a volta foi essencial para a mudança do resultado final. Houve uma mudança do resultado Não, final. aí Houve é duas que pessoas iguais no mesmo tempo. sim, mas aí é que tá, já aconteceu, entendeu? É diferente. A mudança, vamos colocar assim, é porque é uma timeline só, né? Então, assim, a mudança. Como é que eu explico isso? Agora a gente tá assim, no assunto super difícil de explicar, né? E de comentar. É porque, como é uma linha do tempo só, então não tem alternativas. Não, o que já aconteceu ali. Eu lembro pouco, é engraçado que eu lembro pouco, mas eu lembro que tem alguma coisa com o hipogrifo, não tem? Da mudança Tem do que tempo? salvar o Sirius e o hipogrifo. Pois é, e aí eu lembro que, tipo assim, tem um momento que, no livro, que eles ouvem um barulho. E aí não é nada, né? Ouvi um barulho, olhou, não tem nada ali. Vamos Aham. continuar. Aí depois volta e descobre que eram eles fazendo o barulho, entendeu? Então, assim, já Uhum. aconteceu. Nada vai mudar, entendeu? Então é uma linha do tempo só, aquilo ali, meio que tudo já vai acontecer, mas já aconteceu ao mesmo tempo, entendeu? Diferentemente do De Volta para o Futuro, que você pode mudar. Se você volta no tempo, você mata alguém, mudou a linha do tempo, a pessoa desaparece, né? Então, no Harry Potter isso é impossível, porque já aconteceu, entendeu? Já Uhum. já voltou, já voltou. Não tem isso. E eu acho que é interessante, é o jeito mais seguro de você fazer viagem no futuro, Mas porque continua criando vários conflitos, velho. cria, mas Não, sempre vai ter o beleza que porquê. nesse caso aí, você cria o conflito, mas você não cria o conflito especificamente temporal. Você cria o conflito da lógica do mundo. Existem maneiras de voltar no É, tempo, a pessoa escolheu
pra salvar um criminoso e um animal, não escolheu pra salvar o tanto de gente que morreu depois. As pessoas não escolheram voltar no tempo pra matar o Voldemort antes de ele entrar em Hogwarts. As pessoas não escolheram, tipo assim, entende? Tipo, a Não. existência Sim, com certeza. do dispositivo faz você questionar todas as ações futuras, Aham, com né? certeza. É, é isso. Mas eu acho que é a melhor solução, entendeu? Se você vai mexer com viagem no tempo, essa é a solução mais fácil. Mais simples também. Porque É, é um você assunto chegar muito. no nível de Dark já ferrou também, né? Mas é que tá, Dark é bem feito também, mas tem uns que assim se perdem na questão. Por exemplo, o Avengers mesmo, que, né, teve a volta lá do tempo e o caramba, e aí criou, né, o Capitão América foi lá pro passado, e aí ele viveu no passado. Então, basicamente, o Capitão América assistiu 11 de setembro e não fez nada. Ele sabia que ia acontecer, ele deixou os caras Ele jogar já os tava aviões na idoso, torre. mano. Ele não ia conseguir Aí você fazer olha nada. assim, é complexo, complexo. Então, assim, é muito difícil, né, se lidar com viagem do tempo, mas eu acho que é isso. Eu acho que eles lidaram bem. Tem os problemas, tem esse problema mesmo, mas em Harry Potter eles lidaram bem. No Exterminador do Futuro, os dois primeiros, eles lidaram bem também. Depois, No aí, Exterminador do Futuro eu acho impecável. Os primeiros dois ali. é. Por isso que eu tô falando dessa ideia de respeitar as regras que eles impõem como regras daquele mundo. Depois eles começam a arrumar a brecha pra poder E aí justificar vira mais filmes existir. fica um loop infinito. Apareceu uma outra máquina, um outro negócio, um É, outro trem, mais um e outro. Poxa vida, tá, mas você tá fazendo o mesmo filme de novo, mudando, né, algumas coisas. sim, sim. É basicamente aquele meme da vaquinha já magra lá e É, o cara, Good morning, sunshine. exatamente. Que é Mas, muito Res- parecido com o Alien também, que é a mesma ideia de explorar o mesmo enredo várias vezes, aí você fala: gente, já deu, né, sim, a gente já sim. entendeu disso aí", e aí vai ficando maluco, que acho que o Alien ficou mais maluco do que o Exterminador do Futuro, né, o Exterminador do Futuro só foi ficando qualidade duvidosa, mas as coisas que eles inventaram pra franquia do Alien foi assim. Então, pra mim, basicamente tem 2 filmes do Exterminador do Futuro, 2 filmes do Alien, o resto é fanfic. Respondendo a outra parte do comentário do Luiz, a gente gostou muito de fazer esse episódio e a Sim. gente tem intenção de fazer mais episódios assim, né? Então, eu acho que, assim, vocês podem esperar, né? Um com séries e animes, né? Provavelmente a gente vai fazer um assim, né? Já cortando assim, ó, falando um pouco, já dando um spoiler do futuro. E Uhum. provavelmente a gente vai fazer essa questão meio que recorrente, porque a gente não quis fazer um top, porque tem simplesmente filme demais e também vai ser série e anime demais, É. né, pra fazer um top. Mas uma ideia de tipo, passou 2, 3 meses, a gente tem outros filmes na cabeça, quer falar de novo, aí a gente vai e faz outro, né. Uhum. Mas pode esperar, porque pra gente, assim, não sei como foi para vocês, a gente saiu muito do nosso tema, né, mas foi muito divertido fazer esse episódio. Foi, foi. São coisas que a gente naturalmente gosta muito, né? É. Dá aquela sensação de que a gente tá à vontade pra falar. E aproveitar, né, agradecer o Luiz por mais um comentário aí com a gente e feliz que gostou do episódio. O próximo comentário é da Rafaela Ferreira, Rafaela Amaral. Abre aspas pra Rafaela. Ainda ouvindo, mas vou comentar pra eu não esquecer. Gente, eu amo os Ewoks, mas justamente por terem um valor nostálgico pra mim. Meu filme de infância é Caravana da Coragem, A Batalha de Endor, da época do VHS ainda. Rebobinava na mesma hora pra ver de novo. E mais velha que eu descobri que esse filme é do universo Star Wars, então quando eu vi os filmes e vi que tinham os Ewoks, esse universo ganhou um novo significado e valor pra mim. Fecha aspas. A gente falou dos Ewoks aqui em algum momento, foi no próprio episódio dos filmes mesmo, né? Foi, a gente falou de Star Wars, né. É, Eu acho que é isso, muita gente tem essa conexão, né, de infância, e é interessante, né, porque ela viu primeiro o Caravana da Coragem antes de ver Star Wars, né. que é tipo um spin-off, bem spin-off mesmo. É,
É, porque é isso, na época da VHS, né? Então, assim, as coisas não. Como é que eu vou falar? É, a gente não tinha tanto acesso às coisas, né? À informação. Então, viu lá, interessante, tem uns bichinhos aqui, vou comprar. E aí, do nada, é um spin-off de Star Wars, que é uma das Sim. maiores franquias, e a pessoa conhece primeiro. Isso acontecia bastante. É, real. É muito real. interessante. Eu acho que até a cultura de locadora, ela também teve muito disso, velho. É. Contribuiu muito pra isso, né? Ó, de tipo assim, você literalmente tá olhando capas. Uhum. E aí É. uma capa te chama atenção, você vai naquela capa, né? E de repente, vou pegar esse aqui. Exatamente. É, Era eu muito sinto visual, né? falta. Eu sinto A gente falta ficava. disso. Eu não sei vocês, mas quando eu ia, eu nunca ia diretamente, tipo, pra pegar um filme só. Era sempre, tipo, 2 ou 3. E aí, normalmente, eu acabava pegando um Star Wars, que eu já tava pensando em ir lá pra isso. Mas eu tenho inúmeras vezes, incontáveis vezes que eu fui até as locadoras e fiquei, tipo assim, meia hora lá rodando, olhando, e olhando, e olhando, até escolher alguma coisa, assim. Era, tipo, muito normal, muito recorrente pra mim fazer isso. É engraçado, o quanto disso será que voltou com os serviços de streaming? Hein? Eu não acho que Porque voltou, velho. é a mesma coisa, né? Assim, se for pensar, De é ficar a mesma vendo ideia. o Tem uma lista catálogo. A de diferença é filmes. que A diferença é que tá tá em casa. programado pro seu gosto ou porque eles querem que você passe. E o que É. fica na sua frente é o que eles querem que você veja, Tem isso. né? Tipo, não aparece tudo. Igual aparece, tipo assim, quando você tem muitos jogos em emulador e aparece tudo lá e você clica. E só vai rodando. Não, eles separam por temas, eles mostram o que foi mais assistido. Tem toda uma seleção, uma ideia por trás de como te apresentar aquilo, né? Eu acho que a locadora ainda não tem aquela experiência mais impulsiva. Você tá vendo tudo que tem e você, por algum motivo, alguma atração com o desenho da capa, você pega ali pra ver, né? Verdade. Nem que seja pra ver o outro lado, né? E ver o que tem ali, né? Ver a sinopse e tal, né? Mas parece que é mais... Eu não diria que... parece dar mais espaço pra você escolher de maneira espontânea ou Uhum. inconsciente, não sei, né? O que tava ali, né? Os algoritmos, eles meio que arregaçaram, né, com tudo. É basicamente isso. É só o que É eles querem que a complicado. gente Você assiste veja. um filme de esporte e aí você, sei lá, eu normalmente não fico dando notas pros filmes, mas sei lá, você assiste um filme de esporte, tipo aquele do Adam Sandler lá de basquete, que eu gostei bastante. E aí, depois que eu assisti aquele filme, só aparecia filmes e documentários de esporte pra mim. É, E nesse ponto é chato, tipo assim, não é porque eu gostei desse que eu vou assistir todos esses aqui. Tanto que nenhum dos que apareceu na época, eu lembro que eu fiquei tipo assim, nossa, quero ver esse, quero ver. Não, eu não salvei nada pra lista, assim. Foi meio que fora da curva, assim. Um filme de basquete bem feito, com uma história interessante, legal. Não quero ver mais. O algoritmo realmente tira um pouco da gente o sentimento de descoberta espontânea mesmo. Eu acho que... Tipo assim, é engraçado isso. Você fala de basquete, a gente acaba lembrando das coisas que, tipo. O que eu vi de basquete primeiro? Eu acabei pensando, a gente tá no tema filme, né? Uhum. E, tipo assim, fica muito forte o pensamento do Space Jam e Uhum. do Bud, o cão amigo, Air Buddy, né? Quem nunca viu Air Buddy, né? É engraçado Desenterrou. isso. Eu adorava aquilo, velho, quando eu era pequeno, velho. Sim, sim. Você E bota filme com cachorro é foda, velho. você me levou pra um outro filme, mas eu não sei se vocês já viram esse de basquete, que era Pequenos Grandes Astros. Que era do Eu não menino vi. que achava Era uma criança, né? Aí ele achava um tênis. E aí, sei. esse tênis dava pra ele uma habilidade de basquete melhor do que os profissionais Sei. da NBA. E aí ele jogava nele. Era tipo uma criança jogando na NBA. Esse filme era muito bom. Realizando o sonho das crianças, né, Você mano? me lembrou Caralho. disso aí, né? Você me lembrou uma coisa que relaciona com o que a Rafaela falou de filmes, né? Pensando nesses filmes aleatórios que a gente descobre, porque tinha um de basquete com a Whoopi Goldberg, que chamava Eddie, que ela era uma torcedora dos Knicks
E aí, fizeram uma coisa meio Ted Lasso. O presidente queria Ah, eu já vi esse filme. queria realocar o time, aí ele foi lá e colocou a torcedora lá pra ser a treinadora do Aham. time, né. E é isso, é um filme, assim, que eu nunca mais vi em lugar nenhum, mas, eu gostava bastante quando eu era menor, e era muito interessante. Mas é isso, tipo, nunca mais vi esse filme em lugar nenhum serviço de streaming, em lugar nenhum, nunca mais ouvi falar desse filme. Então, assim, essa experiência, né, de descobrir esses filmes do nada era muito bacana. Mas, É, assim, a gente também realmente descobriu um monte de era legal. porcaria, né, assim, eu tenho que falar também que esses ficavam, mas, assim, tinha um monte de filme horrível que a gente assistia porque tinha que, né, já pegou, fazer o quê? É real, é real. Tem isso. Mas eu acho que o fato da gente pegar esses filmes pra descobrir, é, a gente não tinha muito essa sensação de que tá perdendo tempo. Não sei se pra vocês era assim também. Era tipo, você já tinha se preparado pra assistir um filme, então você não simplesmente ia lá e tirava e pronto, né? Você realmente se prontificava a terminar de ver. Tipo, eu acho que existem. é, Deve existir alguma expressão pra isso. Tipo, sei lá, The Drive of the Hunt, alguma coisa assim, que tipo, você sair da sua casa e caçar algo, Uhum. entendeu? Né? Você sai, faz um esforço, vai pra um lugar e você escolhe por conta própria algo específico pra alugar e você bota o dinheiro, né, no negócio e chega em casa. Tudo isso dá um valor a mais também pro negócio, né? O seu esforço físico, o gasto de tempo, o gasto de dinheiro, tudo isso eu acho que afeta, de certa forma, sei lá, pega diferente, velho, sabe? Sim, sim. É, principalmente eu acho que, apesar de da gente ter ainda um senso de escolha, eu acho que ele foi muito reduzido, sabe? Uhum. Assim, ele não é tão reduzido como é a TV tradicional. Você não escolhe nem o horário que você vai Uhum. ver, né. Você quer ver algo, você tem que dedicar aquele horário específico para estar disponível, né, porque é o horário que vai passar e o problema é seu, né. Mas a questão dos filmes, a liberdade que você tem com filmes, assim, de locadora não eu acho que é incomparável, velho. Sabe? De tipo assim, você ir lá, tá tudo disponível, você escolhe e tal, né? Mesmo que os streamings tentam, né? Mas não, eu acho que não chega aquela sensação, velho. Apesar de você acabar gastando muito mais dinheiro, né? Do que se você tivesse alugando ali um ou outro. Sim, sim. Até porque é uma cobrança recorrente mensal, né? Não é você indo lá quando você tá com vontade. Tem realmente uma diferença. Eu E é posso uma falar que sinto merda. parecido. É uma merda, porque, tipo assim, você paga um negócio. E aí aquele que você cancelou, por exemplo, ele de repente entra. Você pensa em um filme que você quer ver, você procura e tá naquele que você cancelou, naquele que você não tem, Sim, né. É. E aí sim. você tem que ir atrás de, faz uma assinatura, paga 30 pila pra ver um filme que você só quer ver um filme específico da Sim. plataforma e tal, 30 você foi né. muito bondoso, tá? Mas É. dificilmente a gente Ou acha. aquela experiência de que você tá assistindo um filme e aí a internet cai, É, real, e aí já era, real. aí tem que esperar. Mas até pra eu dar uma sensação de completude aqui dentro do contexto do comentário da Rafaela, que no final ela falou que depois de adulta que ela descobriu Star Wars, né? Que aí meio que ressignificou pra ela algo que ela tinha vivido na infância. Tem alguma coisa pra vocês assim que vocês viram na infância e que depois vocês descobriram que era algo muito maior, depois de mais velhos? Eu tentei pensar aqui Nossa, e assim, de a Olha, única eu cabeça, coisa que me veio foi a Friends, que eu não é filme em si, né, mas que eu vi uns episódios no SBT quando era criança, quando passava, e depois adolescente, quase adulto, que eu fui descobrir direito e virou uma das séries favoritas que eu tenho. tipo assim, eu acho que
Bom, primeiro, você tá pensando em grande em que sentido? Grande, tipo, de existir um universo por trás, ou do filme ter mais significado do que quando você era pequeno? E você Isso, conseguia perceber? isso, de ter mais significado pra você. Tipo, depois que você tomou uma consciência maior do mundo, né? Não, ok, mas eu digo assim, ter mais significado no sentido de... No sentido pessoal, de você descobrir que aquilo é algo muito maior do que o que você conseguia enxergar e você passou a gostar muito mais. Tá, mas essa é a questão, maior em que sentido? Do quanto você Maior gosta. assim, de um universo existir, aquilo era muito maior, de ser um universo maior, ou de ter um conteúdo Ah, tá, daquele não, de um filme que universo é maior. superior, De um entendeu? universo maior. Eu não saberia dizer, porque nesse contexto, você só tem que pensar em franquia, né? Ah, Agora, sim. se eu fosse falar de filme que, quando eu cresci e vi de novo, ele foi maior pra mim, porque tinha mais coisa ali que eu não tinha percebido quando era criança, aí tem. Né? Mas aí eu acho que valeria a pena um outro episódio pra falar disso. Justo. Isso é um tema pra outro episódio, claramente. Não, mas beleza. Em franquia eu não consigo pensar em algum assim. Que tipo, eu vi um e de repente, nossa, tem todo mundo além disso aqui e tal. Eu acho que isso vai acontecer muito com as gerações mais novas, porque né, tudo tem franquia hoje em dia, né? Então assim, tudo vai ter as sequels, tudo vai ter outros filmes relacionados ao universo, então acho que tem muita chance de alguém descobrir alguma coisa e depois ver que faz parte do, sei lá, de Star Wars, por exemplo. Tem 50 mil séries de Star Wars agora. Então o cara problema é aquela assiste o pergunta, negócio. Luiz, Ah, que a gente faz pro Google, né? Qual é a ordem certa de ver tal coisa? é, Isso é foda, mano. Verdade, Até verdade. isso foi meio estragado, velho. A pessoa pensa em ver algo, ela já pensa assim, não, tá, mas... né? Vamos ver aqui no Google se tem alguma coisa, se tem alguma coisa anterior a isso e tal, né? Porque ela não vai poder pensar que tenha o Star Wars episódio 4 e não tem um 2 e 3, por exemplo. é. Né? Ela vai ver o título, ela vai pensar, deixa eu pesquisar sobre isso aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Até porque se ela tiver, se as pessoas fizessem esse tipo de pesquisa, não necessariamente na internet, mas em locadoras, imagina que estranho, a pessoa tá em 1996. Ela só acha, na locadora, ela tá procurando Star Wars, ela só acha 4, 5 e 6. Ela não conhece Star Wars direito, por exemplo, não tem, né? A gente não tinha tanto acesso naquela época à informação. E aí fica aquela sensação de, pô, cadê o 1, 2 e o 3? Sabe? Acho que poderia ir muito pra esse lado. Mas eu acho que perguntas assim, eu acho que até deveriam acontecer, né? Toda vez que eu venho aqui tem o 4, 5, 6. O 1, 2 e 3 tá sempre alugado? Vocês não têm? Como é que é isso aí? Aí vai do conhecimento da pessoa que tá trabalhando na locadora. Porque Que se a tem pessoa que ter conhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento. não necessariamente que viu todos os filmes, mas vocês acabaram de desbloquear a memória. Eu sempre perguntava pra mulher do meu bairro da locadora: esse filme aqui é bom? E ela sempre tinha uma resposta pra todos os filmes. Se ela tava inventando ou não, eu não sei. Mas não vou conseguir lembrar isso com detalhes, mas ela sempre tinha resposta pros filmes. Então, assim, a ideia que dava era que ela sempre estava assistindo algum filme. Não, tem locadoras que é tipo assim, se a gente for fazer o paralelo, a analogia entre livrarias, tem livraria que é leitura, tem livraria que é Van Damme, né? Você lembra do Van Damme, Luiz? Aham. Foi muito foda Da o Van Savassi, Damme. esse? ele fechou, eu vocês lembro. sabiam? Sim, Aham, Van Damme sabia. conhecia todos os livros que ele vendia, velho. E ele Uhum. falava de tudo, né? Era um negócio absurdo, velho. Dava recomendação e tal. Eu acho que o locador era a mesma coisa, né? Tipo, existiam locadoras que a pessoa era tão aficionada que ela tinha tudo. Eu lembro, tipo assim, sabe aquela série Rome, Uhum. né? Pô, tinha uma locadora lá no bairro do lado aqui, né? Que o cara tinha importado o Rome muito antes de eu saber que existia, com legenda em português de Portugal, mano. Que Blu-ray. isso?
fraga, no finzinho da história, assim, eu achava de tudo ali, porque o cara queria ter tudo, né? Eu nem sei o que ele fez com aquilo, tipo, mas sabe aquela locadora que parece que, tipo, não é exatamente locadora por causa do comercial, é tipo assim, o cara gosta de colecionar aquilo e a locadora é só tipo, a pessoa em algum momento pensar que valia a pena compartilhar com os outros os filmes bons que ela tem, sabe? Uhum. Ganhar um dinheiro Ó. pra sustentar a coleção também, né? Exatamente. Mas faz parte, faz parte. Faz parte. Mas parece que a motivação inicial é porque a pessoa gosta e não porque ela quer ganhar dinheiro com aquilo, né? É. Uhum. Transforma um hobby em renda. É. Não, concordo. Era absurdo, velho. Era um buraquinho. Sei lá, velho. 4x4. Ali tinha mais filme do que a locadora aqui do bairro, que era imensa, velho. Só não dá pra bater as mais comerciais mesmo, né? Blockbuster e tal. Né? Sim, sim. Mas essas de Enfim. bairro eram boas, Eu gostava do ar que tinha. Ó, agradecer a Rafaela pelo comentário. E aí, aqui já no episódio, mesmo episódio de filmes, né, do YouTube, a gente teve os comentários da nossa ouvinte Juliana Bolzan, né, que ela reforçou que O Silêncio dos Inocentes é fenomenal e que ela achou muito legal o episódio, né? Achou que a gente consegue conduzir bem qualquer assunto. Juliana, obrigado por ter comentado, né? É sempre bom ver que ela sempre tá acompanhando aí com a gente. E nós temos uma carta também, não é isso? Só comentário que realmente, assim, a gente já falou que tinha que falar do silêncio, né? Apesar que dá pra falar muito mais, mas é uma obra de arte, não tem como. Aquilo ali é incrível. Não assisti ainda. Mas eu vou ver. Tá, eu realmente, eu falei durante o episódio, mas eu acho justo reforçar aqui pra vocês dois, principalmente, que eu fiz uma lista com os filmes que vocês falaram que eu ainda não tinha conhecimento e já não deve demorar a acontecer, não. Inclusive, o filme de animação, né, do Estúdio Ghibli que você citou já tá baixado lá E só esperando pra ser assistido. Opa, aí sim, hein? Maravilha. Ó, a gente recebeu uma carta. Essa carta foi da Lara. Abre aspas pra Lara. Oi, meninos. Aqui é a Lara. Eu precisava mandar essa DM porque eu terminei o episódio 72. Deixa eu só conferir que o episódio 72 é o que estamos fazendo ou é outra coisa? Deixa eu só ver aqui. Os jogos do final de 2025, caminhões e os comentários dos nossos ouvintes. Boa. Então é isso. Então a gente já tava contando que a gente tinha virado caminhoneiro. É isso aí. Terminei o episódio 72 com aquela sensação de caramba, eu não tô sozinha nisso. Quando vocês começaram a falar sobre os jogos que jogaram no final de 2025 e principalmente sobre o vício inesperado em simuladores de caminhão, eu ri alto. Não pelo meme, mas pelo reconhecimento. Foi literalmente meu fim de ano também. Enquanto todo mundo estava falando dos grandes lançamentos, eu estava completamente imerso em Euro Truck Simulator e alterando com American Truck Simulator. Começou como curiosidade, virou rotina e quando eu percebi eu já estava escolhendo rotas longas só para ter mais tempo dirigindo à noite, com chuva, ouvindo podcast no fundo. Abre parênteses, sim, o de vocês, inclusive, fecha parênteses. Mas não foi só caminhão. Eu também passei horas no Assetto Corsa e no Forza Motorsport. Eu amo a sensação de controle, de precisão, de estar sozinha na pista. Tem algo quase terapêutico em dirigir sem destino urgente. É como se o mundo desacelerasse para mim. E foi aí que eu me senti estranhamente mais próxima do Luiz. Quando ele falou sobre gostar de simuladores de carro e sobre essa paz que existe em cumprir rotas, respeitar limites, melhorar aos poucos, eu pensei, é exatamente isso. Não é sobre velocidade ou sobre competição o tempo todo. É sobre o processo de repetir as voltas até melhorar, sobre barulho do motor e sobre o barulho do motor. Eu sempre me senti meio fora da curva, por preferir esse tipo de jogo enquanto meus amigos estavam em shooters frenéticos ou RPGs gigantescos e até em MOBAs antigos.
mas ouvir vocês falando disso com tanta naturalidade me deu uma sensação de pertencimento muito bonita, ainda mais porque eu sou o Team Steam. 2025 terminou pra mim não com explosões ou chefes e finais épicos, mas com o pé na estrada, playlist tranquila e entregas feitas no prazo, e eu acho isso incrível. Obrigado por validarem esse tipo de experiência. Às vezes a gente só precisa saber que mais alguém também escolheu pegar a estrada. Com carinho, Lara. Putz, obrigado, Lara. Tem muita coisa pra gente falar aqui Caramba, tem. sobre os pontos que ela trouxe, né? Vocês tem. querem destrinchar aí? Olha. Ó, eu vou. Tipo assim. A parte do caminhão não tem nem o que dizer. É muito relaxante jogar Eurotruck. A gente já falou muito disso, né? É. American Truck, né? A gente tá guardando o Eurotruck. Isso. Mas ele também foi especial pra gente, porque foi algo que, assim, é raro de acontecer, mas foi algo que nós três curtimos jogar ao mesmo tempo, né? Fazer junto. E normalmente Sim. tá nós três fazendo coisas totalmente diferentes, sabe? E, tipo, ele pegou nós três, né? Ao mesmo tempo, né? Uma outra coisa é, tipo assim, eu mexi um pouco com o Luiz vai conseguir falar melhor isso. Eu mexi um pouco com o Assetto Corsa, né? E agora também no Automobilista 2. E tem um prazer indescritível de você, tipo assim, pegar o carro e tá sozinho na pista, né? E agora, com o Automobilista 2, tendo os carros do Senna e a Nordest Life, né? Tipo assim, tem alguma coisa especial naquela pista, velho. Claro, você poder usar o carro do Senna já é incrível, em qualquer pista. Mas você poder pegar aquela pista que é tipo 20 km, 25 km ou 28 km, algumas versões, que você passa ali, tipo, em volta de um tanto de árvore, a paisagem mó bonita, e você tá sozinho pilotando o carro, né? Eu acho que é a pista mais terapêutica que eu joguei até agora, mano. Sabe? Não tem, assim, uma explicação pra aquilo. Então, Lara, não sei se você já pegou a Nordest Life, né? Mas se você já tiver experimentado isso, eu acho que na Assetto Corsa deve ter. Ou tem ela, ou deve ter algum mod ou DLC pra ela, né? Eu não sei se ela é DLC, mas tem no Assetto Corsa base, sim. Mas é Team Steam, então sim. Provavelmente vai ter o Automobilista em algum momento também, né? Com os carros do Senna. Né? Se já não tiver, né? Se já não tiver, exatamente. Mas fica aí uma sugestão, assim, muito boa. Né? Se não tiver, tem que ter, porque, assim, todo BR tem que ter um automobilista, porque, né? Correr de Uninho, correr de Passat, de Gol, de Chevette, Opala, nas pistas brasileiras assim, é muito legal. Mas uma coisa que eu ia falar com o Pedro é que se você tá achando a pista terapêutica, que você não tá dirigindo rápido o suficiente. Porque o nome do negócio é conhecido como Inferno Verde, né? Então, assim... Não, eu tô só rodando, só conhecendo mesmo. Só conhecendo, né? Porque é muito grande, né? Eu pego ali, eu fico a maior parte do tempo ali na terceira e na quarta na McLaren do Senna, só curtindo, acelero mesmo na retona, né? Entendi. Que dá pra extrair tudo, né? Eu fico um tempão no máximo, né? Na retona, é bom prazeroso isso, velho. Mas é interessante, é uma das pistas mais icônicas, eu acho que, assim, do mundo dos simuladores, né? Que ela demorou pra chegar e, assim, tinha, né, um mod muito antigo, isso assim, dos anos 2000 ainda, né? Tinha um mod antigo que alguém fez uma versão e tal. Aí o Assetto Corsa foi o primeiro a lançar, fez, né, escaneada a laser, então, assim, era muito preciso, mas... E aí agora, basicamente, ela é padrão em todos os jogos. Todos os jogos tem que ter, porque senão, né, não dá. E o automobilista tem a vantagem de ter a versão histórica, né? Que tem a Nordschleife e tem a Südschleife, né? Porque tem... Antes tinha, né, que o Anel Norte e o Anel Sul, que tinha também lá. E a Südschleife, ela é menorzinha, é uma pista para carros mais lentos e tal. Então, assim, é muito, muito interessante. E assim, você vai pegar um carro antigo ali, é processuar mesmo. Não,
A não ser que você tá igual aí, né? Você falou andando devagarinho e tal, mas se não, você vai estar lá suando porque é uma curva atrás da outra, até você pegar tudo, demora pra caramba pra você entender. O Gran Turismo, inclusive, ensinava, né, por sessões. Acho que no 4, acho que é no 4 ou no 5, não lembro. Nas licenças ele tinha as sessões da Nordlife, então eu dividia a pista em várias sessões e ia te ensinando, né, parte por parte. Mas é uma experiência muito interessante. Mas se você, né, tá curtindo, né, quem curte a Nordlife, tem que conseguir, né, o acesso à Targa Florio. A Targa Florio era uma pista uma pista não, né? Era uma estrada na Itália que tinha uma corrida. E era uma estrada de 72 quilômetros, assim, a versão pequena, né? Porque era numa ilha e tinha, né, a corrida que era na ilha inteira e tinha a versão menorzinha, né? Menor de 72 quilômetros de Caramba, distância. Luiz. Fala esse nome aí de novo, pelo amor de Deus. Targa Florio. Targa Florio. É. Ok. Onde Ainda eu acho essa porra? Já tô atrás, irmão. Ainda não tem um mod completo, eu acho que assim, é muita coisa, mas tinha assim, desde, sei lá, dos anos 2010, porque teve uma versão dela pro Grumpy Legends, que era um jogo de 98. Então assim, antigaça, que os assets eram todos 2D ainda e tal. Aí fizeram um port dessa versão, eu não sei como é que tá hoje em dia. Mas tem... há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, estavam fazendo e acho que não terminaram porque, né, é gigantesco. Mas é isso. Então, assim, se eu não me engano, é a Sicília. Então, você vai dirigindo pela Itália, velho. É uma pista de corrida na Itália ali e tal. Era, assim, muito legal. E é uma que eu nunca consegui Caramba. aprender. Caramba. Eu acho que essa questão do aprendizado, dá pra ver que as curvas da Nordlife mesmo não são fáceis. Eu Não. acho que eu pego o carro do Senna por causa disso, pela facilidade de fazer curva, né? Carros de Fórmula, né? Em geral, né? Porque, tipo assim, eu consigo no reflexo, estando acima de 100 por hora, fazer uma curva, Uhum. né? Tranquilo, né? Então, e aí como ele acelera e reduz velocidade tão fácil, tão efetivo, né? Nisso, dá meio para você andar assim prazerosamente no reflexo, né? Basicamente, né? É por isso, mas assim, realmente eu imagino que talvez seja até mais fácil por não sair muito, né? Lembrar da pista sim, e depois aprender um carro que ela se torne mais difícil, né? Tipo assim, porque se você não sai da pista, você consegue rodar ela mais vezes, mais rápido, né? Talvez seja mais fácil de memorizar, não sei que estratégia vocês usam para memorizar a pista, né? Mas essa ideia do Gran Turismo eu achei muito boa, velho. De dividir ela e ir ensinando por partes. Pra aprender a pista, o que eu fiz, eu colocava o mapinha, né, naquela versão mais aproximada, e foi uma estratégia que eu desenvolvi, na verdade, assim, principalmente quando é pista grande. Eu não uso ela tanto hoje em dia, porque eu já conheço uma parte das pistas, né, então já é menos, mas quando você vai aprender uma pista nova, principalmente de estrada, né, que eu acho que tem isso, né? A Nordlife tem a Targa Florio também, são como se fossem ruas ali, né? A Nordlife virou uma pista de corrida, mas ainda é uma coisa meio estrada com curvas cegas e tal. Então você coloca um mapa ali meio que aproximado, e aí é basicamente assim, pelo ângulo da curva você sabe a marcha que você tem que estar, entendeu? E aí você vai pegando, né? Você vai dando volta, você vai pegando o ritmo da pista. Eu acho que é isso. O do Gran Turismo era interessante, mas era muito... Eu lembro que as licenças eram difíceis, né? Ele ia te ensinando ali os momentos, mas as licenças eram bem difíceis. Mas também vale a pena, tipo assim... Se você já consegue, né? Tipo, coloca uma IA e aí um botzinho numa velocidade mais fraca,
né? Que é uma outra estratégia para aprender pista. Tipo, um pouco mais fraco mais devagar do que você é, né? E você vai seguindo ele. Que aí você vai aprendendo as curvas. Ah, tá, aqui é a terceira, aqui é a quarta, aí você vai ajustando. Mas o Entendi. jeito é isso, é prática. Pô, que ótima ideia, mano. Não tem Gostei. milagre pra aprender essas pistas, principalmente as pistas grandes, né? Entendi aí. Tá bom, ótima dica, velho. Pois é. E sobre a carta da Lara, eu achei um ponto interessante aqui, né? Ela ter falado com a gente que ela... desse sentimento de paz, né? Que ela encontra nos jogos, assim, enquanto ela tá dirigindo. Ela até... Fiquei muito feliz que ela citou que escuta podcast, escuta o nosso, né? Enquanto tá dirigindo. Isso é algo que para nós, assim, teve um significado diferente, né? Porque a gente fica conversando, né? Enquanto tá jogando e tudo. E eu acho que esse tipo de movimento é tão difícil a gente achar, tipo, um jogo que mantenha 3 pessoas com gostos muito diferentes engajados ali, né? E aí é uma coisa simples, né? Que a gente gosta de conversar. Então meio que o jogo também vira uma desculpa pra isso. Apesar do jogo ser extremamente prazeroso de fazer, né? Mas parece que ele potencializa outras coisas que a gente já gosta também. Vocês têm um sentimento parecido com isso? Sim, eu acho que ele é a oportunidade pra fazer outras coisas que gosta. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que, tipo, eu não escuto muito podcast, né? Uhum. Mas eu às vezes escuto vídeos no YouTube, alguma coisa que saiu que eu quero ouvir, e eu falo, pô, isso aqui dá uma corridinha dá uma viagem no American Truck, né? Uhum. Por exemplo. Eu também gosto de escutar Spotify, velho. Muitas vezes agora, né? Depois do Truck, né? Eu falo assim, tô a fim de escutar uma música. Eu não tenho só escutado a música, apesar que eu acho que é uma experiência ótima também, né? Mas muitas vezes eu tenho escolhido assim, vou fazer uma viagem e escuto música, Sim. né? Enquanto isso. Porque é legal, é bom esse sentimento de... O jogo é impressionante isso, né? Ele... Eu zoo com o Luiz que ele parece ser um Skyrim dos volantes. Porque Tá. o jogo tem uns bugs muito estranhos, mano. É. Sabe, a ideia de, tipo, não ter física de quebra de coisa, os carros muitas vezes se comportaram de uma maneira totalmente assim. Essa pessoa tá no meio de uma viagem de LSD e tá dirigindo esse carro, porque não tem explicação pro que eles fazem, entendeu? Tipo assim, tem algumas coisas que tem assim, mas o que eles capturaram, a experiência de você se sentir dentro daquele caminhão, né? Até a situação numa chuva que você fecha a janela e dá aquele sensação do som meio abafado, que você se sente meio que acolhido dentro do caminhão ali, né? Jogando a parada, escutando uma música, velho, é indescritível, velho. Sabe, tipo, o nível de, sei lá, relaxamento que você pode ter, né? Sim. Uma coisa que eu gostava de fazer é pegar outro mod pro Assetto Corsa, que era o Shutoku, né? O Shutoku Revival Project, que são aquelas estradas em volta de Tóquio, né? O que nós esperamos que o Forza 6 tenha. Anota aí, se Phil, não porque não tiver, é possível. não é possível, porque era isso. Aí o que eu fazia? Eu colocava de noite, chuva, né? Porque eu tinha, né? Você instala o Content Manager e você instala o Sol, né? Que é outro mod. E eu não sei se é o Sol ou... Calma. Eu acho que o Sol dá, mas no Content Manager tem a chuva também. Que é isso, que você instala com a chuva. E era isso. De noite eu pegava uma Lamborghini, né? De noite, chuva. E ficava lá dirigindo. E era isso. Não correndo, né? Assim, como é que eu vou colocar isso? Não era como se fosse uma pista de corrida. É como se assim, você tá fazendo besteira numa estrada, né? Que não vamos fazer na vida real, mas você faz no jogo, né? Que você tá ali, bota, né, tem uma retinha, bota 200 por hora e aí depois você freia, faz a curva numa boa e tal, né? E é uma experiência assim muito calma, muito tranquila, assim, com a chuva batendo e você ouve o barulho, né?
Uhum. Era sensacional isso. Pois é, o Assetto Corsa eu ainda não joguei, né, mas ele sempre tá nas minhas listas ali de desejos, seja da Steam ou seja da PlayStation, mas o problema de pegar ele na PlayStation é que não tem como colocar mod nenhum, Não né, tem então como esse tipo colocar de mod. experiência legal já ficaria perdido, né. Exatamente, tem que ser e sim, ele vai rodar, porque é um jogo de 2013, então ele vai rodar. E Uhum. pelo jeito ele vai continuar sendo a experiência principal, né, porque o Assetto Corsa Evo tinha, né, estava no acesso antecipado e eles já tinham falado que o suporte de mods ia ser limitado, né, então eles vão criar como se fosse, assim, não necessariamente uma loja, né, mas, assim, vai ser também uma loja de mods, né, então todos os mods vão ter que ser aprovados por eles, né, e aí fica aquela coisa, vão ter mods vendidos, vão ter mods grátis, só que, né, tudo tem que ser aprovado pela Kunos. E aí, além É. disso, eles foram lá e ainda colocaram que eles tinham um plano de fazer um modo carreira estilo Gran Turismo, né, assim, mais pra esse lado de comprar carro e tal, e aí você tem a cidade, você anda por ela. E aí eles já falaram: "Ah, não vai ter mais esse modo carreira". Então, basicamente, eles vão fazer um outro Assetto Corsa, né, que o Assetto Corsa base, a gente tem que ser honesto, ele é bem fraco. Ele tem pouco conteúdo, a inteligência artificial é muito fraca, Uhum. então, assim, é realmente sobre a experiência de dirigir o primeiro Assetto Corsa. Eles estão fazendo o mesmo jogo de novo, né, já que eles abandonaram, só que sem o acesso basicamente limitado aos mods. Então, assim, não sei o que vai ser, é só mais um simulador aí. Sim, sim. Então o Assetto Corsa 1 ainda vale muito a pena. Eu acho que principalmente pra essa experiência de rodar, né. Uhum. E nós 3 estamos na esperança, né, que o Forza 6 seja essa alternativa, né, que ele saia e ele, né, gente, cultura japonesa, pelo amor de Deus, então tem que ter, né, tem que ter Wangan, tem que ter Touge, tem que ter, né, estradas e montanhas, basicamente, né, com pistas interessantes, e não aquelas pistas largas, né, dos mapas, né, do Forza, principalmente o 5, né, que a estrada é assim, parece que é 2 pistas, mas são 6, né, de tão larga que ela é. Hã. Eu quero a experiência realista dos canyons, né, então, assim, uma indo, uma voltando, você pode fazer um pouquinho mais larga, mas, né, vamos manter as dimensões, né, e se eles fizerem isso, o Forza pode virar esse jogo de dar rolê, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né. Sim, Então, sim. assim, torcendo aqui pra dar certo. Teve um Me episódio recente diz, que eu espera aí, trouxe. Eu lembro de um episódio recente, eu falei, na verdade não, foi um dia que eu estava rodando, fazendo uma entrega de caminhão com o Pedro. Você foi embora mais cedo, Luiz? Foi embora, parece que você não estava em casa, né, que você saiu do Discord mais cedo. E e aí a gente fez uma corrida longa, assim, e tudo, a gente estava conversando e eu falei com ele sobre o The Crew, né, o The Crew 2. Que ele tem o mapa, obviamente, na escala menor dos Estados Unidos inteiro ali, e que às vezes eu abria pra poder dirigir, sem ir pra evento nenhum, nem nada, e achava o máximo. Tipo assim, colocava lá no alto do mapa o carro pra começar de lá e, sei lá, colocava um marcador em algum ponto ali. Uhum. E, e o sistema do GPS dele eu acho muito satisfatório porque ele não fica na pista, né? Ele fica acima do carro ali, uns ponteirinhos azuis, assim. E você tem como ativar e desativar a qualquer momento. Então, tem aquele sentimento de que você não está sendo guiado. Você desliga, vai livre, volta, mas para mim era muito relaxante. Eu lembro que nesse dia eu tava pingando de sono e falei com o Pedro ainda, tipo, putz, velho, se não tivesse tão cansado, eu ia abrir o The Crew 2 agora aqui, porque tá dando vontade, assim. E é muito relaxante, assim, esse contexto, né? E o The Crew, ele meio que é o Forza da Ubisoft, né? Na verdade, ele veio ali naquela época que a Ubisoft estava tentando copiar as franquias de sucesso de outras marcas, né? Tipo o Immortals Phoenix Rising, né? Sendo um Zelda da Ubisoft, né? O The Crew sendo um Forza da Ubisoft. Eles tentaram fazer isso com alguns jogos ali, né?
E só para reforçar mesmo o quanto que é importante e prazeroso, né, essa experiência de você poder dirigir sem um sentimento de que você tá com corrida ou com um cronômetro batendo na cara ali. Eu, ô Luiz, você pode responder primeiro, depois Não, eu. eu só ia falar do. É porque você falou dessa coisa do Forza, só vale sempre lembrar que quem iniciou esse gênero foi o Test Drive Unlimited, né? Em 2006 ou 2009, eu não lembro se foi 2006 ou 2009, mas o Test Drive Unlimited ele tinha, né, o mapa que era o tamanho, era a Ilha de Oahu no Havaí, em tamanho real, né? Então eram assim, um mapa gigantesco para aquela época, com as estradas e tudo bonitinho. Acho que eles colocaram umas estradas a mais, mas assim, de modo geral, né, as estradas estavam todas lá. E ele criou essa ideia de você ter uma ilha, você ter um mundo aberto de carro e você vai andar por ele, né? E isso eles melhoraram essa questão do mapa com o 2, que eles adicionaram Ibiza também, né? E aí ficou Ibiza e aí voltava pra Havaí, eu acho que era Oahu ainda. E tinha essa coisa e tinha um porquê também de você rodar pelo mapa, que era o mais interessante, que eu acho que falta aqui. Porque nele tinha as roupas, tinham casas para você comprar, tinham os carros. Só que você tinha que ir, por exemplo, você vai comprar uma casa, você tem que ir lá na imobiliária. Você vai comprar roupa, tem que ir na loja de roupa. O barbeiro tem o barbeirinho lá, que é o lugar. A loja de carro, você tem que chegar na loja de carro para comprar. Você Então, tem os pretextos para usar o carro, que não é e, só a corrida, né? e o mapa, Legal. que é o principal. Aham. É isso, não é só um lugar ali com estradas legais. Não, você tem um motivo pra você usar. É claro que no 2, pelo menos, já tinha o Fast Travel, né? Depois que você liberava, você podia só voltar. Mas pra você liberar, né, você tinha que passar lá dentro de uma corrida ou passando. Eu acho que isso é um negócio muito interessante que se perdeu. Agora é tudo menu, né? Tudo feito por dentro de um menu. Que eu acho péssimo. No meu caso, eu acho que o que eu espero mais do Forza 6 é toda a cultura que envolve a cultura de carro japonesa, né? É tipo assim, tipo, tanto que a gente vê no Tokyo Drift, né? Você vê que aquilo acontece de fato. O pessoal até hoje, né? Se for ver vídeo de cultura de carro no Japão, o pessoal até hoje tuna, o pessoal até hoje corre, né? O pessoal até hoje encontra e vai fazer essas loucuras, né? Então, tipo assim, você vê que a cultura lá deles disso é tão forte, né? Que, tipo, o grupo mais famoso do Japão de corrida de rua de carro virou nome de jogo, que é o Midnight Club, né? Que era um grupo japonês real que fazia corrida, né? Então, tipo assim, essa parte eu quero ver, tipo, uma ambientação, pelo menos uma parte do jogo que tenha ambientação de corrida de rua. Nem que seja só aquilo que acontece de noite. O jogo anoiteceu, virou uma vibe de street racing e coisa assim, entendeu? Que você tem uma vibe meio underground, né? Que o Nid conseguiu até construir essa vibe no Underground 1 e 2, e depois até que pode-se dizer que o 2015 teve um pouco disso, né? Eu acho que a maior falha do 2015 é ser online, né? Isso é obrigatório estar online pra você conseguir jogar o jogo. É quando a EA, tipo, mesmo quando ela voltou um pouco às origens, ela voltou meio que estragando as coisas, né? Pra variar. Então, assim, espero muito isso, sabe? Carros tunáveis, né? É o que o Luiz falou, carros tunáveis, carros. E a cultura, a ideia dos pegas de noite, os pegas de drift, a reunião mesmo, você começar ali, parar numa garagem ou num estacionamento, tem um tanto de carro tunado junto, a galera tá ali parada olhando, entendeu? Ou conversando, né? Body kit, neon eu gostaria, eu acho que não vai ter, mas É, assim, Body kit, neon e nós. porque é isso, era muito legal brincar e fazer os carros. Eu acho que é uma pena, porque eu não sei se foi no Carbon que introduziram, mas no Need Carbon tinha, né, o que você podia customizar o body kit de um jeito, assim, muito bacana, que eles tinham um design lá
E aí, por exemplo, tinha umas aberturas de ventilação, aí você podia customizar o tamanho dela, podia aumentar, diminuir, então, assim, eles deixavam você mudar um pouquinho os body kits deles, né, então era muito legal, você fazer, assim, um carro que é seu de verdade, né, é isso. É. Então e eu acho que meio que se perdeu, agora só tem pintura, né, o que dá pra fazer hoje em dia é só pintura. E eu acho que isso é a principal experiência mesmo, né, tipo assim, você pega uma alternador, isso tudo vocês podem pesquisar na internet, o pessoal que estiver ouvindo, se gosta dessa cultura de tuning de carro, pesquisa o Midnight Club e pesquisa o Smoke Nagata, né, Nazuhito Smoke Nagata, que é um dos túneis mais famosos. Tipo assim, ele pegou o Supra, né, fez o bicho ficar com mais de 1000 cavalos, levou para uma estrada da Inglaterra, queimou pneu pra cacete e bateu o recorde da época lá, acima, chegando a 300 por hora, eu acho, né, com o Supra, né. Aquele Supra, se você compra o Supra, né, você tá dirigindo o Supra. Agora, o Supra dele, só ele sabe o que aquele carro faz, né. E essa experiência de ter um carro que é só seu, isso é e eu acho que essa cultura específica é muito forte no japonês, né. Tipo, ninguém tem um carro como o meu. Meu carro ele dirige diferente, ele tem aparência diferente, ele tem potência diferente, né. Eu acho que essa é a coisa mais foda nessa cultura do tuning, né. É tipo assim, carro que era, foi produzido industrialmente, todo mundo teria o mesmo carro, o cara pega o carro e faz o carro dele. "Esse é o meu carro", né. "Essa é a minha cara", né. Bom, e aproveitando, né, que para agradecer a Lara pela carta, né, é muito gratificante pra gente poder receber uma carta assim, e mais legal que ela casa muito, né, com esse timing que a gente tá tendo, né, em relação a essa reaproximação, vamos chamar de em conjunto, né, de jogos de corrida, assim. E obrigado, pode ficar, né, sempre que quiser pode estar mandando carta, você ouvinte também, sempre que quiser pode mandar no não concordo podcast@gmail.com ou fazer como a Lara que nos mandou pela DM mesmo, tá bom? E é isso então, amigos. É É isso. isso. Episódio muito bom, né? Muito legal a gente receber essas interações, né, de quem escuta a gente, dá uma sensação boa. Muito gratificante. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até agora e até a próxima. Abraço, meus amigos. Valeu. Valeu.